Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre Renascimento. A gente vai ver um pouquinho sobre pintura e escultura e vamos ver as características que aconteceram nesse momento, que foram um grande divisor de água na questão da história da arte, de modo geral, tá? Bom, na história, a gente vê que a perspectiva renascentista ela deixou para trás os dogmas católicos, mas não excluiu totalmente as características do catolicismo, do cristianismo, porque eles ainda representavam em suas obras, tanto na pintura quanto na escultura, nos afrescos das paredes, enfim, eles sempre representavam o tema voltado para a questão religiosa de todas as maneiras possíveis, né? Para quem não assistiu a aula anterior, é interessante que vocês vejam porque na aula anterior a essa que eu coloquei, a gente já vê um pouquinho sobre a história de maneira mais detalhada, né, do Renascimento, como aconteceu, como surgiu, o que que eles abandonaram de fato da era medieval, né, da cultura medieval, e o que que eles acreditavam que poderia ser utilizado naquele período ali, o que seriam as características utilizadas para eles, em relação à ciência, em relação ao povo, em relação à maneira de pensar, de agir, enfim, e até mesmo de representar. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a pintura e a escultura, mas sobre a história de modo geral do Renascimento, como ele iniciou, e a arquitetura, eu falei na aula anterior. Então, quem não viu, é interessante que deem uma olhadinha para vocês poderem ficar por dentro de tudo e não ficar com nenhuma dúvida ou com nenhum questionamento porque não pegou a aula anterior, tá? Bom, vamos lá então. Os artistas do Renascimento, eles começaram, né, a trabalhar com características completamente diferentes de algumas características da cultura medieval. Claro que não foram todas, já tinha algumas características na cultura medieval que deram sequências, né, que foi dando sequência no período do Renascimento, mas algumas foram completamente diferentes e até mesmo algumas características que tinham sido abandonadas, né, durante o período medieval. No Renascimento, os artistas resgataram essas culturas, essas manifestações culturais, essas representações e técnicas e voltaram a representar nas suas obras. Tá? Os artistas do Renascimento continuaram representando então os temas religiosos, tá? Porém colocando a sua personalidade. Por mais que eles sempre faziam alguma coisa voltada para a religião, para o catolicismo, para a igreja, ainda assim eles colocavam sempre algo da sua personalidade inserido ali naquele contexto da pintura ou da escultura. Tá bom? É interessante também nesse momento a gente perceber que as pinturas da cultura medieval, né, da Idade Média, geralmente tinha a representação de Deus, de Jesus, sempre de maneira acima. Né? E os anjos também, sempre em lugares superiores. Por quê? Porque eles davam mesmo essa valorização ao catolicismo, à religião. A religião era o centro de tudo naquela época. Então, tudo que eles fossem representar, né, sempre era dessa maneira. O Jesus sempre ia ser representado de maneira grandiosa, os anjos sempre estariam representados de forma superior aos demais elementos, justamente por conta da valorização e da religião ser o centro de todas as ideias e tudo que ordenava eles naquela época. Tá bom? Já no Renascimento, isso começa a mudar. Embora eles ainda tenham representações religiosas, mas não mais nesse sentido de Deus estar sendo representado sempre da maneira grandiosa ou maior que os outros elementos. Beleza? Então, na pintura a gente vê que tem várias características, né? Dessas várias características, a primeira que a gente vê ali é a perspectiva, aonde a gente começa a ver que o desenho em si começa a ser representado de maneira muito mais bela, de maneira que a gente consegue ver de fato que aquele desenho, aquela representação, ela se aproxima da realidade, que é o que a gente vê, né? Quando a gente consegue trazer as três dimensões para um
plano bidimensional. E o que seria isso? A tela, por exemplo, é um plano bidimensional porque ele tem duas dimensões, altura e largura. A partir do momento que você trabalha com a perspectiva, desenhando ou pintando nessa tela, você adiciona mais uma característica. E nessa característica que você está adicionando, a gente considera que ela que faz parte do conjunto das três dimensões, tá? E essa terceira característica é a profundidade, ou seja, a partir do momento que você tem um plano bidimensional e você consegue adicionar essas três dimensões, né, no seu desenho, na sua pintura, quando você coloca essas três dimensões, você está trabalhando com a perspectiva. As três dimensões, altura, largura, profundidade. Tá? É o famoso 3D. A partir do momento que você trabalhou com essas três dimensões, com o 3D, você está adicionando a perspectiva. E a perspectiva nada mais é do que a ilusão de ótica. É você conseguir mostrar num plano bidimensional que ali tem uma profundidade de forma ilusória. Né? Quando você desenha um cubo, por exemplo, você dá a profundidade dele no papel ou na tela, aquilo ali que está sendo representado, de fato, a tela ela não te dá aquele distanciamento, né? Ela está próxima de você, ela é plana. Só que a maneira que você desenhou, o recurso da perspectiva que você utilizou para desenhar esse cubo é que te dá essa ilusão de profundidade, dele ser profundo, dele ser volumoso, né? Dá essa sensação de volume. Assim também como se você fosse representar um desenho, uma pintura, o que fosse. Vou dar o exemplo da Mona Lisa. Se você observa a Mona Lisa, ela é uma figura que está em primeiro plano na obra. E lá atrás dela tem uma grande paisagem, né, com algumas montanhas, enfim. Então, você olha para aquela imagem ali e te dá aquela ilusão de profundidade. O que te dá essa ilusão da profundidade, daquela paisagem estar distante da Mona Lisa? É justamente a técnica da perspectiva. Mas, se vocês pegarem a obra em si, né, se você tocar, você vai ver que ela não passa de uma tela que está pintada num plano bidimensional, que só tem altura e largura. Ok? Bom, outra característica é o uso do claro e escuro. A gente também vai ver melhor isso nas próprias obras, para vocês entenderem melhor. Mas essa relação do claro e escuro, né, de pintar algumas áreas mais iluminadas e outras áreas com sombra, esse contraste que acontece foi uma característica muito utilizada nesse período e vem sendo seguida até os dias de hoje. Tá? Onde você consegue dar a claridade, mostrar a iluminação para uma área que de fato você queira iluminar, seja com a luz artificial ou seja com a luz natural, e o oposto dessa área iluminada é aonde seria o escuro, né? Onde é de fato escuro, é a sombra. Então, um oposto do outro. Realismo é quando você consegue ver de fato que o artista está querendo representar, o artista do Renascimento, ele tem aquela incansante busca da perfeição, do realismo, de trazer para dentro da tela o que ele pode se aproximar, né, o que mais ele puder representar do real que é a pessoa que ele está retratando, ou a paisagem, ou a construção, o que fosse, tá? Então, eles tinham esse ideal, né, de beleza, essa busca pelo ideal de beleza, e era sempre nas obras que eles retratavam isso, tanto na escultura quanto na pintura, e de modo geral. E a gente vai ver também os exemplos mais à frente. Inicia-se também o uso da tela, né, da tinta a óleo, como eu acabei de falar para vocês aí da Mona Lisa. É um grande exemplo, porque foi uma obra pintada numa tela com tinta a óleo e vários outros elementos que ele fez dessa obra ela ser assim a maior, a mais famosa, na verdade, do mundo, né? Não maior, a mais famosa. E até então, isso também a gente viu um pouquinho na aula anterior,
que até então as pinturas eram sempre feitas nas construções. A arquitetura e pintura ela sempre estava na construção. E a partir do Renascimento começa a modificar isso, porque a pintura começa a ser autônoma, ela começa a ter assim a sua autonomia de ser representada onde o artista quisesse, desde que ele levasse o cavalete e a tela e as tintas, né, para onde ele pudesse levar, para onde ele quisesse de fato levar para fazer as suas representações, tá? Tanto a pintura como a escultura já deixam de ser, né, exclusivas e começam a ser de forma independente, ou seja, na Idade Média, elas eram ainda exclusividades das obras arquitetônicas, né, sempre usada de maneira para narrar algum fato histórico, né, ou bíblico, e até mesmo para servir de decoração daquele local, daquela construção. Porém, na era no momento do Renascimento, na época do Renascimento, já começa a mudar isso completamente. Então, eles começam a, de fato, a utilizar a pintura e a escultura de forma individual, independente, né? Bem autônoma. Bom, além disso, tem também o surgimento dos artistas com estilos pessoais, né? O período ele é marcado por ideal de liberdade, consequentemente também pela questão do individualismo. Então, assim, por mais que começam a surgir as regras academicistas, né? Os padrões academicistas, aonde as pessoas só podem ser consideradas artistas se fizerem daquela maneira, se representarem daquela maneira, ainda assim acontece muito dessa liberdade do artista poder representar e pintar, desenhar aonde ele quiser, da forma como ele quiser, da maneira como ele quiser, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. É, Outra coisa também que a gente vê, né, dos pintores da Renascença é esse resgate ao estilo clássico. Eles começam a fazer uma retomada desse período greco-romano, aonde tem todas aquelas características de detalhes que se associam, né, ao realismo, à perfeição. Começa também a utilizar predomínio de linhas sobre cores, né? O próprio esfumato, que é a técnica dos tracinhos, aonde vai escurecendo, aonde a pessoa quer de fato escurecer, tornar ali de maneira mais esfumaçada naquele desenho, e fica, né, como uma técnica grandiosa desse período, né? O Leonardo é um grande artista que representou e utilizou muito essa técnica. Então, assim, além de todos esses detalhes técnicos para a representação, tem também a utilização do sentimento, da emoção, que são características predominantes da época, a cor sobre o desenho, né, sobre a linha, o equilíbrio entre cor e linha também é algo assim extremamente importante, e não só entre cor e linha, que são dois aspectos técnicos, mas também em relação à razão e ao sentimento, eles sempre costumam equilibrar tudo de maneira bem harmoniosa, tá? E começa então a grande inovação da pintura renascentista, que é a descoberta da perspectiva, que eu expliquei para vocês anteriormente. Bom, a gente tem aqui o Giotto. O Giotto, ele é um artista que foi falado desde a arte gótica, né, do período lá medieval. Ele é um artista que não começou a partir do Renascimento, mas eu não poderia deixar de falar sobre ele, porque em inúmeras pesquisas a gente consegue ver que ele foi um dos artistas que começou essa introdução da perspectiva, não de maneira muito clara em alguns momentos, né? Mas de maneira bem representativa, aqui, por exemplo, a gente consegue ver, ó, aqui, como eu falei para vocês, os anjos eles já não estão mais acima, eles já começam a ser representados aqui embaixo, né? Então tem aquela questão deles estarem em termos de superioridade, qualquer coisa desse sentido. E ele é considerado também o precursor da pintura renascentista. Então,
como desde a era medieval, da pintura medieval, ele já tinha assim, umas características voltadas para a pintura renascentista, e como a gente encontra isso em várias pesquisas, né, falando sobre ele, apesar de eu já ter falado dele anteriormente, mas a gente saber que ele é um artista que de fato fez a diferença, que de fato pode ter sido sim, que começou com essas características inovadoras e que introduziu de fato a pintura renascentista, então não poderia deixar de falar e relembrar sobre Giotto aqui nesta aula, tá? A característica principal do seu trabalho é a identificação da figura, né? Os santos, os seres humanos, a aparência comum, e também a pintura dele coincide na visão humanista consolidada naquele momento. Questão humanista da representação do valor humano, que eu explico também melhor para vocês na aula anterior, que é quando eles começam a valorizar as qualidades, né? A compaixão, a generosidade, todas as qualidades em si do próprio ser humano por ele mesmo, sem depender de qualquer outras razões. Bom, e aí a gente tem aqui a obra de Botticelli, O Nascimento da Vênus, né, que é uma obra muito famosa, muitas pessoas já fizeram releituras sobre essa obra, enfim. Botticelli é um artista também do Renascimento, né? E, enfim, pintou da escola de Florentina, viveu em Florença, trabalhou na decoração da Capela Sistina, que é uma capela belíssima, onde tem todo o seu teto e as suas paredes laterais feitas em afrescos, né? Então, assim, são obras magníficas. Então, ele trabalhou nessa decoração da Capela Sistina, mas Michelangelo também é o grande artista que fez, né, grandiosos painéis de afrescos da Capela Sistina. E eu vou falar também do Michelangelo mais à frente. E em sua obra, né, na obra do Botticelli, a atenção da leveza dos corpos erguidos, né, desprovido de força, a questão deles parecerem flutuar, a suavidade, a graça, como a gente consegue ver nessa obra, né? Dá para ver todas essas características, dá para ver os elementos aqui, o cabelo dela que dá essa impressão mesmo do movimento, os corpos aqui como se estivessem mesmo voando, né, saltando ou qualquer coisa desse tipo que nos transmite essa sensação de leveza, de calmaria, né? É uma obra magnífica. Bom, e aí a gente vem ao Leonardo da Vinci. Eu coloquei essa obra aqui com esse triângulo vermelho na frente de maneira proposital para vocês poderem entender e visualizar como ele trabalhava bem com a questão da perspectiva. Lembra que eu falei para vocês ainda agora da perspectiva da própria obra da Mona Lisa? Ela está aqui em primeiro plano e aqui atrás, ó, a paisagem que vai até lá para trás, ou seja, o que nos dá essa visualização, claro, além da caminho aqui, ó, além da representação, né, da própria obra que a gente consegue visualizar, mas o que nos dá essa sensação da profundidade aí na obra, dessa paisagem estar muito distante da Mona Lisa, da figura da Mona Lisa em primeiro plano que foi representada, é a técnica da perspectiva, que Leonardo usou de maneira magnífica. E esse triângulo é para vocês observarem que todas as obras dele sempre faziam um estudo antes de iniciar. Ele não começava assim de maneira aleatória, ele fazia todo um estudo em termos de enquadramento, de perspectiva, de organização triangular, como que iria ser, como que ele iria representar, para a partir daí ele começar de fato a conseguir fazer os seus esboços, né, ir rascunhando o desenho e depois começar a pintar. Isso, gente, é um dos padrões fortíssimos da academia. Por isso que toda hora eu falo para vocês, porque só era considerado grande artista quem soubesse fazer aqueles padrões da academia, né, que era aquela coisa restrita. Por quê? Tinha que ter todos esses fluflus aí que a gente está vendo, né? Não querendo julgar, claro, quem sou eu para julgar o Renascimento ou qualquer que seja a característica desses grandes artistas magníficos, mas para vocês entenderem que tinha que ser tudo regrado, tinha que ser tudo padronizado, tinha que ser dentro dessas linhas de perfeição, de busca do ideal de beleza, dessas técnicas que estavam sendo desenvolvidas, descobertas, criadas, enfim, tudo nesse momento, para quê?
para que chegassem ao mais próximo do real na representação artística. Então, assim, os artistas daquela época sempre tinham que ter essas características. Por isso, padrões academicistas, que são esses que nós estamos vendo aí. Bom, a, a Mona Lisa, né, que é essa magnífica obra que vocês estão vendo, de Leonardo da Vinci, é a maior figura da pintura renascentista. Ela também da escola de Florentina, né, pintada por Leonardo, e considera-se, em primeiro lugar, um cientista, ou seja, o Leonardo, ele não foi só pintor, apesar de mundialmente ele ser famoso por sua pintura, que é a Mona Lisa, e muitas pessoas só conhecerem ele por isso, né? Por conta da Mona Lisa. Ah, Leonardo pintou a Mona Lisa. Ah, um pintor. Tá, pintou. Mas ele foi muito mais do que um pintor. Ele é considerado um cientista, um gênio do Renascimento, porque ele também fez alguns estudos mecânicos voltados para engenharia. Tem, né, relatos, tem em alguns livros que dá para encontrar todos esses estudos, que dá para encontrar todos esses rascunhos do Leonardo, né, de tudo que ele registrou naquela época. Também foi uma das pessoas que fez o projeto, né, da cidade de Milão. Então, várias coisas. Ele sempre estava engajado de maneira bem assim, como posso dizer para vocês, bem perfeccionista, né? Então as pessoas já contratavam ele para poder fazer projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, qualquer coisa que fosse uma engenhoca merambulante, eles contratavam o Leonardo para poder fazer. Em grande maioria, o Leonardo conseguia desenrolar ali, conseguia fazer de fato aquele desenho, aquele projeto, o que fosse. Então, ele não é apenas um pintor, tá? Ele é também um pintor, mas ele foi considerado assim um grande cientista, um grande gênio por conta de vários outros estudos que ele fez ao longo da sua vida e nos deixou, né, como registro. Também imaginou máquinas voadoras, né? O desenho do helicóptero, por exemplo, o estudo de mecânica, geologia, ótica, hidráulica, anatomia, botânica, astronomia, ou seja, todos esses estudos voltados para a astronomia de modo geral, tem muitos registros dele também. Ele também foi escultor, engenheiro, arquiteto, e no fato da anatomia, ele foi o primeiro artista, né, a primeira pessoa que começou de fato a fazer as representações do que seria o estudo do corpo, dos desenhos mesmo voltado para a anatomia de modo geral, para esse estudo do corpo, como o coração, o feto, né, a mulher gestante com o neném na sua barriga. Então, assim, muitos desses registros, muitos desses desenhos, ele iniciou bem lá de maneira bem pioneira em tudo, porque ainda não tinha, e ele foi aos pouquinhos fazendo todos esses estudos, fazendo essas representações, e hoje a gente consegue ter todas essas modernidades graças a muito estudo que o Leonardo deixou para gente. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei 3 pontos da Mona Lisa, né? Onde vocês conseguem ver ó, o detalhe do olho, aqui o trabalho do claro escuro. Observem bem a sombra, ó. Tá vendo? Todo esse trabalho que ele fez aqui em relação à luminosidade, o claro escuro, aqui ao redor do seu rosto, né? Das mãos, detalhe das mãos, o olho, como a gente consegue observar bem essa perfeição dele de representar bem próximo, né, da realidade e conseguir ele captar, né, mostrar aquele olhar registrado da Mona Lisa. Tem também o drapeado aqui da roupa, né, o pano em cima é amassadinho, o próprio drapeado aqui. E nos estudos de perspectiva são considerados todos eles de maneira insuperável, porque os estudos de perspectiva do Leonardo são assim maravilhosos. Por isso não
teve algum outro tipo de estudo, algum registro que superasse aos do Leonardo. O esfumato, a técnica de uso de tons claros e escuros, que foi utilizado em suas obras com muita maestria. Seu trabalho mais conhecido, talvez a obra de arte mais reproduzida mundialmente, que é a Mona Lisa, né? A gente sabe que tem muitas releituras da Mona Lisa. E sempre vai continuar existindo, porque tem sempre muita gente querendo representar a Mona Lisa de maneira diferenciada. É, e vários artistas fizeram da sua releitura ao longo do tempo, né? Como Botero, Duchamp, que é um mestre da arte contemporânea, Andy Warhol, que foi um grande artista da pop art no século XX. Ou seja, esses grandes artistas fizeram representações de releituras da Mona Lisa. E, claro, não só eles, como várias outras pessoas que continuam fazendo constantemente releituras dessa obra magnífica, tá? E aqui dá para vocês verem todas essas características que eu falei para vocês. Ali na imagem anterior a gente viu sobre a perspectiva e aqui a gente está vendo sobre claro e escuro, esfumar, toda essa técnica que ele utilizou e, claro, o realismo de modo geral, né? Que é algo magnífico. Bom, depois de Leonardo, a gente chega em Tiziano, que também foi o maior pintor da escola veneziana, dentro também do período aí do Renascimento, produziu obras religiosas, relações à mitologia, né? As cores vivas, a sua obra, sempre com apego à vida e à beleza feminina, como a gente já está vendo aqui nessa obra da Virgem e o Menino, né? Também com a característica do realismo, trabalhando perspectiva, ó, a paisagem distante, drapeado da roupa, claro e escuro, dá para ver, ó, aqui os detalhes mais escuros, aqui detalhe mais escuro e a própria figura e o menino de maneira mais clara, né, sendo representada. E a paisagem também é mais importante do que as figuras nas suas obras, sempre de maneira frequente essa característica dele. Tanto é que aqui a gente consegue ver em primeiro plano a personagem da Virgem e o menino, mas não deixou de representar a paisagem aqui. Ele poderia ter feito uma paisagem como se ela estivesse dentro de uma igreja, um local sacro, né? Alguma coisa assim de religiosidade, enfim. Mas não, ele quis representar a natureza porque era uma característica bem frequente, tá? E ele, por isso, por gostar tanto de representar a natureza e ter tanta essa característica da paisagem frequente, é considerado também um dos primeiros a começar a representar o tipo de paisagem moderna, tá? Aí a gente chega em Rafael. Rafael, que na época do Renascimento teve seus valores, claro, né, em relação a grande artista no Renascimento, mas teve suas obras de maneira não tão evidente assim, né, não teve tanta ênfase, não teve tanta ênfase assim na época, mas não deixou de ser importante por conta disso, claro que não. E, enfim, agora a gente tem aqui as características, né? Se vocês observarem de modo geral, todo o detalhe da obra. Temos aqui a pequena Madonna, né, junto, um bebê, e aí ao mesmo tempo a gente tem a imagem da natureza ao redor, a técnica da perspectiva, onde a gente vê aqui ó, uma construção bem pequena representada lá atrás, bem distante da figura principal aqui, né, da Madonna. E vamos lá. Também se destacou com delicadeza ali aos traços, né, com esse trabalho do paisagismo com o cristianismo, com todo equilíbrio em relação à linha, à cor. Quis trabalhar da mesma maneira que Tiziano, não se preocupou em representar essa obra dentro de um local sacro, de uma igreja, de uma basílica, muito pelo contrário, ele quis trabalhar com a paisagem ao redor, tá? Conciliou o paisagismo com o cristianismo.
É conhecido como pintor das Madonas, tá? Sempre dava, né, apelidava as suas obras como Madonna. Também utilizava todo esse ideal de beleza feminina, suavidade, enfim, todas essas qualidades que fazem parte da representação e da pintura renascentista de um modo geral. Suas composições são expressivas, a organização e a distribuição dos elementos, né? As massas, os volumes, as áreas, as cores, as linhas, dá para perceber, né, que ele faz todo um equilíbrio. Se vocês observarem, aparentemente a mesma distância que tem aqui nessa lateral tem aqui também. Então ele consegue fazer toda essa harmonia, né, do elemento principal com os elementos que estão ao redor. E Rafael também aplicou a sensibilidade, os princípios matemáticos e geométricos nos seus quadros, assim como Leonardo, né, utilizou várias técnicas de perspectiva para fazer suas representações e pinturas, o Rafael também utilizou. Por isso, como falei para vocês, todos os artistas daquela época sempre utilizavam esses recursos, esses padrões academicistas para serem considerados grandes artistas do Renascimento. Aí a gente chega em Michelangelo, que também foi arquiteto, pintor, poeta e escultor. A gente vai ver também escultura do Michelangelo. Ele pintou o teto inteiro da Capela Sistina, como falei para vocês, e também as paredes laterais, né? Claro que outros artistas também ajudaram o Michelangelo, não foi sozinho, né? Mas claro que a assinatura em maior parte é dele e a representação magnífica ficou mesmo como o legado deixado por Michelangelo. E as poses das figuras da capela, sempre baseadas em famosas esculturas greco-romanas, como eu falei para vocês lá no início, eles começaram a retomar essas características da escultura greco-romana, né? Daquele padrão de beleza, de anatomia, do realismo. Então, eles começaram a utilizar novamente nas suas pinturas e esculturas. Bom, e aí a gente vai chegar aqui nesse período, nesse momento, né, do período que é a escultura ainda dentro do Renascimento, aonde a gente tem essas características de modo geral, que é buscar representar o homem sempre como ele era na realidade, né, da maneira mais realista possível, todos os detalhes, músculos, veias, o que eles conseguiam de fato representar na pedra em mármore, esculpir, eles faziam, vocês vão ver coisas lindíssimas. A proporção da figura mantendo a relação com a realidade, ou seja, se fossem trabalhar essa questão toda do humano em si, né, do corpo humano, da anatomia, sempre era de maneira proporcional, para que não ficasse algo muito exagerado, né, uma cabeça muito grande para um corpo muito pequeno, ou vice-versa, um corpo enorme com uma cabeça pequena. Então, eles tinham toda essa questão da proporção, principalmente em relação à figura humana. Também o trabalho da profundidade da perspectiva, tá? Características assim importantíssimas que trabalhava com todo aquele detalhe ali. A gente vai ver que algumas obras têm essa intenção ou até trabalham com mais personagens que dá para a gente ver esse volume que nos dá essa sensação de profundidade, que é o uso mesmo da perspectiva na própria escultura e também o estudo do corpo, do caráter humano, de todos os detalhes, né, que é possível se mostrar e até os que a gente acha que nem é possível mostrar, eles conseguiam, porque eles eram assim feras mesmo. Bom, aqui a gente tem o Nicola Pisano, que os dos valores greco-romanos, né, ganham maior importância
nesse período do Renascimento. Então, ele se empenhou demais nessa reformulação, mantendo os motivos religiosos, com toda essa questão da expressão humana, né? Assinalou o início do Renascimento e foi assim, um grande destaque, né? O pioneiro nessa questão da escultura renascentista. Se vocês observarem, essa imagem não está tão boa assim, né? Mas dá para perceber aqui o Cristo crucificado e vários outros personagens ao redor. E aqui nessa imagem que está de maneira melhor, né? De maneira mais, assim, mais clara para a gente visualizar. Tem todo o drapeado da roupa, tem o detalhe aqui dos botões, o detalhe do cabelo, enfim. Então imaginem vocês, isso aqui parece de fato que é um pano dobrado, parece de fato que é um pano que ele está segurando, um lenço ou qualquer coisa desse tipo, enfim. Porém, não é, né, gente? É mármore. Então, imagine vocês pegar uma pedra de mármore e conseguir esculpir e ter essa representação final aqui, ou essa, ou qualquer outra que era dele. Algo magnífico, né? Bom, outro grande escultor desse período é o Donatello, que também fez essa representação aqui, ó, com drapeado em mármore também, e essa em bronze, que é o Davi, né? Então, a gente tem aqui a representação dele tanto em bronze quanto em mármore. E já a característica do Donatello, que nos séculos 14 e 15 teve essa grande admiração pelos clássicos, né, pelo culto ao ser humano, tanto é que é possível ver nas duas obras, né? Foi um grande escultor, introduziu o humanismo, prescindendo o naturalismo e a glorificação do nu, aonde a gente vê essa representação aqui em bronze, tem todo o trabalho, né, anatômico representando toda essa glorificação e essas características do nu artístico. E aí a gente vai chegando aqui já em Michelangelo, onde vemos que também, assim como Leonardo da Vinci não foi só pintor, ele não só pintou todo aquele teto da Capela Sistina, ele também fez essa magnífica obra que nós estamos vendo, que é o Davi, né, de Michelangelo. É uma obra imensa, ela tem cerca de 5 metros ou mais um pouquinho de altura e pesa acho que mais de 5 toneladas, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar com exatidão, mas é assim, magnífico essa obra. Percebam todos os detalhes da anatomia, né, da obra em si, todo esse trabalho de músculos, veias, nervos, cabelo, tudo o que ele representa, né, e a representação em si também do próprio nu artístico, que era algo pertinente até mesmo para que ficasse evidente a beleza do natural, do indivíduo, né, do próprio ser humano. Por ele mesmo, sem nenhum outro detalhe agregando a sua beleza, ou que esse detalhe fosse algo para de fato deixar belo, porque por si o ser humano já era belo, já tem as suas qualidades, né? Então, assim, eles representavam, sempre dando ênfase nessa questão do no artístico. Então, assim, o auge da escultura renascentista, contudo, é observado nas obras de Michelangelo, que utilizou enormes blocos de mármore e deixou obras de grande porte e beleza influenciadas pelos ideais estéticos helenísticos, tais como seu Davi e a Pietà. E aí aqui nós temos essa magnífica obra do Michelangelo, que é o Davi, onde a gente tem os detalhes que eu destaquei para vocês, ó. Aqui o pé, tá vendo? A pedra de mármore é isso aqui. Era uma pedra toda nesse sentido. E ele foi esculpindo, esculpindo e esculpindo e transformou nessa belíssima obra, nessa belíssima escultura que nós estamos vendo aí, que é o Davi. E eu coloquei os detalhes aqui, ó, do pé, dá para vocês perceberem. Olha o detalhe aqui das unhas, tá vendo? Ó, não é porque o pé que ele deixou de qualquer jeito sem finalizar e deu ênfase só nas partes superiores do corpo, não. Muito pelo contrário, ele detalhou até mesmo as unhas. Aqui as veias, ó, no peito do pé e também tem aqui, ó, na mão
Vocês conseguem perceber? Eu coloquei aqui para vocês poderem ter essa observação de uma maneira, né, mais detalhada. A mão bem característica e os dedos ainda estão ali em movimentos meio fechados, né? Não tá nem aquela mão assim reta, toda, né, engessada, muito pelo contrário, ele queria mostrar realismo, ele queria mostrar movimento, ele queria estar buscando a perfeição, né? Então, claro que ele ia fazer dessa maneira e não da maneira toda engessada. Aqui também o músculo, tá vendo? Ó, toda a parte do pescoço, os detalhes, o cabelo. Enfim, gente, é assim, é algo que a gente olhando não parece que é de mármore, né? Dá a impressão de que tem que ir lá e tocar para poder acreditar, porque é magnífico. E uma outra grande obra dele, lindíssima, importantíssima, é a Pietà, que vocês estão vendo aqui, né? Que eu até citei ela também na aula anterior. É uma obra também magnífica, dá para a gente ver, ó, aqui o trabalho da proporção, onde ele usou essa base piramidal, da mesma maneira como o Leonardo usou a base piramidal também para fazer a Mona Lisa, ou seja, eu volto a falar para vocês, regrinhas renascentistas, né? Tinha todo esse conjunto de enquadramento, proporção, como iniciar todo o cálculo ali, a perspectiva, os detalhes geométricos, para daí de fato começar o esboço, para depois fazer ou a escultura ou a pintura, aqui nesse caso a escultura. Dá para a gente notar a profundidade, né? Até porque a Maria ela está sentada segurando Cristo, então a gente consegue ter essa noção da profundidade em si na própria obra, porque ela não está algo assim chapado, algo meio como se estivesse colado numa folha ou numa tela. Muito pelo contrário, ela tem toda a sua representação, a sua escultura ao redor da própria obra. Então você consegue visualizar ela de frente, você vê ela nas laterais, o que tem o drapeado atrás da obra. Então, assim, é algo que você consegue ver de fato a utilização da perspectiva, que foi uma grande técnica utilizada no Renascimento, tanto na pintura como na escultura, tá? E aí eu coloquei aqui os detalhes para a gente fechar, ainda falando dessa obra magnífica do Michelangelo, também o rosto do Cristo, né? Olha os detalhes do cabelo, o detalhe da expressão feita em mármore. Imaginem vocês, meus caros, isso tudo foi esculpido. Não é pintado, não é desenhado. É esculpido. Então, imaginem vocês, ele conseguiu fazer a expressão assim serena do Cristo num pedaço, num bloco de pedra mármore e chegou a esse resultado. Belíssimo, inacreditável. E aqui a Maria, né? Estão olhando todos os detalhes também do drapeado, das roupas, das vestes, dos lenços. E aqui esse detalhe que ela tem no próprio busto, né? Que ele colocou, aonde a gente consegue ver claramente a assinatura do Michelangelo na obra. E o Michelangelo, ele teve assim diversas obras, mas essa é a única obra que ele assinou logo após reproduzir, né? E dá para ver aqui, ó, toda drapeada também. Então, observem esses detalhes, né? Coisa assim que dá para ficar observando eternamente. Eu não me canso de observar, porque imagine, só de você pensar que isso daqui foi feito em mármore, é algo muito magnífico. Parece que é um pano mesmo de fato amassado. É lindo, gente. É muito bonito. Eu espero assim que vocês tenham gostado, né? Porque com essa magnífica obra de Michelangelo, a gente vai encerrando a nossa aula, quem dera, né? A gente vai encerrando a nossa aula aqui sobre todas essas magníficas características da pintura e da escultura renascentista, tudo que teve de fato de importante nessa época e o que durou durante muitos e muitos séculos, né? E até hoje
hoje muita gente ainda consegue fazer as representações belíssimas assim. Até aconselho vocês darem uma olhadinha depois na internet, ver os artistas que estão vivos, né? Para a gente também valorizar a galera que está viva, que está produzindo arte, que tem características acadêmicas belíssimas como essas que a gente acabou de visualizar aqui nas obras. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham, enfim, curtido ver todas essas características e espero vocês na próxima aula para a gente aprender mais sobre história da arte, tá bom? Beijo para todos.